Olá meninas, tudo bom? Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2020. Hoje nós estamos no nosso 9º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O texto-chave está em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11 e o tema é a sós com o Pai. Irmãs, nós estamos vindo aí de uma caminhada já de 9 dias, onde o Senhor tem falado conosco, nos levado a observar os nossos poços, observar como caminha a nossa vida, o que está entulhando os nossos poços, aonde nós temos buscado água, o que nós temos feito com essas águas, como estão essas águas, né? E hoje nós vamos falar sobre estar a sós com o Pai. É algo de extrema importância na vida cristã. Nós precisamos aprender isso. É um assunto que eu amo e eu vou usar o exemplo melhor, né, que é a vida de Jesus. Não existe um mestre melhor para nos ensinar sobre relacionamento com o Pai e estar a sós com o Pai, porque foi para isso que Jesus veio, para mostrar a nós o caminho de uma intimidade maior com o Pai. O povo de Israel tinha um relacionamento com Deus, é o Deus de Israel, que é o nosso Pai, sim, tinha, mas Jesus veio para solidificar isso, para mostrar que há coisas mais profundas, para desmistificar algumas coisas, para abalar a religiosidade, assim como ele tem feito nesses dias na nossa vida, ele nos chama a coisas mais profundas. Então nós vamos falar sobre isso. Eu queria incentivar vocês a lerem, voltamos a ler ali os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós precisamos conhecer a vida de Jesus, irmãs. Nós seguimos um Deus que muitas vezes nós não conhecemos o que ele faz, como ele fez, né? Detalhes da vida de Jesus, assim, que nos mostra preciosidades, segredos da vida espiritual. Se Jesus, que era o próprio Deus, ele teve a necessidade e ele praticou essa prática maravilhosa que é estar a sós com Deus, com o Pai. Imagina nós que somos simples mortais, irmãs. Então nós precisamos aprender, precisamos viver a palavra. Essa é a verdade. A palavra tem que ser viva, ela precisa ser vivida. Nós estamos vivendo dias que o Senhor está nos chamando a uma responsabilidade de verdade. A grande verdade é, irmãs, daqui para frente, quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Daqui para frente, o Senhor vai fazer separação entre o justo e o ímpio. O Senhor vai fazer separação entre os que servem e os que não servem. E você está tendo a chance, eu estou tendo a chance de escolher a que lado nós vamos ficar. Nós realmente queremos entrar naquilo que Deus quer, numa vida plena. Não estou falando de religiosidade, eu estou falando de vida plena, de que você acorda com vida. Sabe o que é acordar com vida, né? Com delícia, com vontade de viver, com prazer, com propósito, e que faz as suas coisas, mas entendendo que tudo tem um propósito, e você vai dormir com o coração alegre, satisfeito, porque você tem um Deus que cuida de você, um Deus que você tem intimidade com Ele. É isso que Deus está nos chamando. Então vamos lá. Eu vou ler capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 ao 11, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto, para a gente compreender e entrar nesse chamado que Deus está fazendo hoje. Ele está te chamando para estar a sós com Ele. Bom, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se é filho de Deus, atira-se daqui para baixo. E ele usou a palavra, o diabo, irmãs. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Neles vão te sustentar a sua mão para que não tropece em pedra alguma. Respondeu Jesus: Também está escrito, não tentarás ao Senhor seu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso eu te dou, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus dará ordem, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, irmãs, se nosso Pai Celestial, né, conduziu Jesus, o seu Filho, a estar a sós com ele, Jesus aqui passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, e
A gente vê ali em Israel, quando a gente passa de ônibus, né? A gente vê o deserto e eu pude compreender, irmãs, que deserto é algo tão diferente do que a gente imagina. Não sei vocês, mas eu imaginava um deserto estilo deserto de Saara, né? Um deserto mais amplo, com areia, mas não é assim. São desertos de pedras rochosas, de montanhas, muito mais trabalhoso. E quando eu estava ali olhando aquilo, eu imaginava o povo de Israel atravessando o deserto 40 anos. 40 anos eles ficaram por desobediência, né? Porque a caminhada era de uns 40 dias, talvez, ali. E eles ficaram 40 anos porque murmurava e cada murmuração atrasava a bênção deles por um ano. E aqui é engraçado que Israel ficou 40 anos e Jesus ficou 40 dias. Esse número 40, ele fala de responsabilidade espiritual. Alguns números na Bíblia, né? Eu ia falar cada número, mas alguns números na Bíblia, ele tem seu significado. E um dia eu li um livro que falava que quando você entra na idade dos 40, você está sendo chamado a uma responsabilidade maior espiritual. Eu tenho um devocional que fala sobre isso. Nos 30 você desperta espiritualmente. Você começa a ter um desejo de ir mais fundo. Nos 40 você é chamado a uma responsabilidade maior, né? E realmente eu tenho sentido isso. Então Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites jejuando. E ele ficou a sós com o Pai. Irmãs, por que eu estou usando esse texto para falar conosco? Porque nós estamos vivendo num mundo frenético, num mundo que quer que você vive correndo, num mundo que quer que você viva fazendo coisas. Hoje em dia ninguém consegue, né, ficar a sós consigo mesmo. Você não se conhece, você não se ouve. E se você não faz isso, você vai ouvir quem? Você vai ouvir a Deus? Não vai, né? Então Deus está nos chamando a estar a sós com Ele. Nós falamos ali, quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse: entra para o teu quarto, fecha a porta. Jesus veio, irmã, para nos conduzir a uma intimidade maior com o Pai. O povo de Israel já servia a Deus, já conhecia a Deus, já tinha intimidade com o Deus de Israel, sim, mas Jesus veio para quebrar um monte de coisa, porque eu já falei aqui que nós nos acostumamos com a presença de Deus e Jesus veio para sacudir tudo aquilo. Então Jesus vem e diz para os fariseus que gostavam de orar nas praças, né? Jesus vem para dizer para os discípulos: ei, você pode orar no Muro das Lamentações, mas o que eu quero ver é lá dentro da sua casa, né? Então Jesus foi para o deserto antes de começar qualquer coisa. Antes de começar um ministério, antes de começar a fazer qualquer coisa, ele foi batizado e ele foi para o deserto para passar um tempo com Deus. Então, se Jesus, que era o Filho de Deus, precisou disso, imagina nós, irmãs. Então, vamos aqui. Deus nos chamou para ter intimidade com Ele. Desde Adão, quando Deus fala no começo da palavra que Ele vinha na viração do dia para falar com Adão, em todo o tempo você vê Deus chamando o homem para falar com o homem, né? Sempre Deus estava falando com os profetas, sempre Deus estava retirando os profetas para ter um momento sozinho com Ele. E a nossa sociedade, a nossa cultura, ela colocou na nossa cabeça, irmãs, que não é bacana ficar sozinho. Não é bacana ficar sozinho. A própria igreja colocou um pouco isso na gente, que você tem que estar em comunhão, você não pode ficar só. E eu não quero dizer que isso não é verdade, porque Deus também não nos criou, Ele não nos criou para a solidão, Ele não nos criou para viver isolado. Nós não somos feitos para viver isolado, nós somos feitos para viver em família, em comunidade. Mas antes de ir para a galera, tá? Nós precisamos aprender o valor de estar sós com Deus a todo momento. Ninguém melhor para nos ensinar isso do que Jesus. Jesus foi para a multidão, mas antes ele estava com o Pai. E o problema é que nós estamos vendo aí muitas pessoas caírem, muitos homens de Deus se perderem, muitos homens de Deus que começaram bacana, que fizeram um bom trabalho e agora está desbandeirado, não fala coisa com coisa, é porque perdeu o secreto. Não tem mais tempo, está fazendo tanta obra, está pregando tanto, está tendo tanto congresso, tanta coisa para fazer, que está perdendo o secreto. Isso é tão fácil de acontecer, irmãs, porque quando nós estamos fazendo as coisas para Deus, a gente acha que Deus está agradando de tudo, né? Não tem problema eu não orar hoje, não. Eu vou dar uma grande palestra, eu vou estar num grande congresso, o Senhor vai agir, está tudo bem. Quando a gente assusta, a gente já caiu nas tentações que eu vou falar aqui.
Então vamos lá. Eu aprendi lá em Israel e eu achei tremendo que deserto no hebraico é uma palavra que ela é muito parecida, ela é parecida o jeito que escreve, o jeito lá que pronuncia, não sei explicar, mas ela é parecida com a palavra silêncio. Então, o que significa? Significa que Deus fala no deserto ou é o mesmo que Deus fala no silêncio. Deus está nos chamando, irmãs, para ouvir a voz dele, se aquietar. Nós precisamos ter tempo para nos aquietar. No deserto, irmãs, nós aprendemos a compreender o valor da vida simples. É no deserto. Depois que eu passei ali, que fiquei em Israel, né, e fui vendo tanto deserto, aí eu fui entendendo como é que você valoriza as coisas simples. Porque se você passou por um deserto, você vai valorizar um dia de chuva, você vai valorizar um dia de descanso, né? Uma caminha bacana para você deitar. Você vai valorizar uma comidinha simples. Então, quando Jesus foi para o deserto, lógico que ele já conhecia isso aqui, ele já valorizava isso aqui, né? Mas isso aqui está nos deixando esse exemplo. Quando nós estamos na nossa intimidade com o Pai, é que ele começa a nos ensinar o valor de cada coisa, para que quando a gente sai dali, irmãs, a gente não cai nas tentações. Eu vou falar dessas tentações aqui daqui a pouquinho. Então é no deserto que você aprende a valorizar a vida simples. E por que nós não temos valorizado a vida simples, temos perdido a simplicidade da vida, daquele devocional que eu disse? Porque nós não passamos tempo com Deus. E quando nós não passamos tempo com Deus, nós não somos saciados na nossa alma. Nós saímos todos os dias com uma alma inquieta, insatisfeita, e aí o diabo tem toda a liberdade para nos jogar para lá, nos jogar para cá, para levar nas tentações, para comer e destruir a nossa vida. Ele come os nossos dias, fazendo a gente correr atrás do vento. Bom, voltamos aos nossos olhos e vemos que há um Deus que nos ama e que nos chama a ter intimidade com Ele. Ele quer nos levar nessa dependência. Quando você está no deserto, você aprende a ter dependência, porque você precisa de Deus para suprir as suas necessidades. Nós vemos que Deus levou Elias para o deserto e supriu a necessidade de Elias ali. João Batista fala que ele era um homem dos desertos, né? Um homem de estar sós com Deus. Bom, o mundo moderno não quer que você viva isso, irmã. O mundo moderno quer ver você correndo. E nós precisamos voltar a isso aqui. Vamos lá. No deserto, o que você aprende no deserto? No deserto, você aprende quem é você. Você aprende quem é o inimigo. Você aprende quais são as suas tentações. Cada um de nós somos tentados conforme a nossa cobiça. A sua tentação não é a mesma que a minha tentação. Né? Vamos supor que uma pessoa é muito tentada na comida e vamos supor que eu já sou mais controlada e sou tentada, vamos supor, em dinheiro. É no deserto que você conhece as suas tentações. O diabo te tenta conforme o plano que Deus tem para sua vida. Ele quer te destruir no plano que Deus tem para sua vida. É no deserto que você entende a importância da palavra de Deus. É no deserto que você entende a importância da adoração. E agora eu quero falar aqui das tentações que Jesus passou. Então, depois que Jesus estava ali, 40 dias, o diabo chegou, a palavra diz que ele tinha fome. O diabo chegou e tentou ele em quê? Em pães. Transforma essa pedra em pão. Você tem poder, você é o filho de Deus, né? Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele quer nos tentar, irmãs, na nossa identidade. É no deserto que você se conhece, mas é no deserto que você é tentado na sua identidade. Então, ele tenta-nos no suprimento do dia a dia. Ele quer levar a gente a produzir. Produz, trabalha, não fica esperando de Deus, não. É lógico que ninguém vai ficar esperando sentado, né, na preguiça de Deus, mas ele quer que você vá na sua própria força e esquece que Deus é um Deus de suprimento, que Deus quer te suprir. Então ele provoca Jesus ali e fala, transforma essa pedra em pão. Ele queria de todo jeito, irmãs, ver Jesus provar o poder dele, né? Porque dali, quando Jesus saísse, Deus ia usar o poder que Deus estava entregando, Deus entregou para Jesus ali, para fazer grandes obras, mas Satanás queria testar ele ali, para que ele se corrompesse e usasse o seu poder a favor de si mesmo,
né? Transforma a pedra em pão para você comer e Deus rebate o tempo todo, Jesus rebate o tempo todo com a palavra. Então, esse momento que nós estamos a sós, que Deus está nos chamando para ler a palavra, para ficar com Ele, para adorar, para ter um momento quietinha, caladinha. E esse é o segredo de uma vida cristã. Vamos lá. O diabo levou Jesus lá na cidade, lá em Jerusalém, no pináculo do templo, e disse para ele: pula daqui, né? Os anjos vão te segurar, né? Você é querido do Senhor, eles vão te sustentar. Usou a palavra. Logo depois que Jesus rebate com a palavra, o diabo usa a palavra. Então, o diabo usa a palavra, né? Às vezes, igual eu falei, você está fazendo uma grande obra. Não, Deus te compreende. Não precisa parar para orar muito, não. Você já está em comunhão com Ele. Então, nós temos que estar alerta às jogadas que Satanás fala, sabe? Sabe quando o diabo está tentando uma mulher atrair o marido, o diabo está tentando a mulher fazer alguma coisa? Não, você sofre muito, você merece ser feliz, Deus vai abençoar, não é assim também não. Então nós temos que aprender a ouvir o que o diabo está falando conosco, só que a gente só ouve se a gente estiver no deserto, se a gente estiver numa comunhão com Deus, porque o que acontece é que muitas vezes nós entendemos que deserto é lugar de sofrimento. Nós focamos deserto lá para o povo de Israel, que ele sofreu no deserto, mas sofreu por causa da desobediência, porque no deserto, até no momento a sós, se você for desobediente, você sofre. Agora, Jesus, ele foi para o deserto. Para quê? Para ter comunhão com o Pai. Teve tentação? Teve, mas aqui não é um momento de maior sofrimento de Jesus. Deserto é lugar de silêncio, onde você fica com você mesmo e ouve a voz do Pai. E é isso que Deus quer conduzir. Quando Deus conduziu o povo de Israel ao deserto, foi para isso. Vamos lá me conhecer. Lá eu vou te mostrar a provisão. Lá eu vou te dar o que você precisa. Lá eu vou te mostrar que eu sou um Deus que te amo. Mas eles começaram a inquietar, porque a gente tem um faniquito que não deixa a gente sossegar, né? E aí o inimigo começa: não, deserto é lugar de Deus tratar com você, deserto é lugar que você vai sofrer. Se você souber ouvir a voz do seu Pai, no deserto você vai ter grandes bênçãos, você vai ter maná fresquinho, você vai ter água fresca, você vai ter os corvos trazendo a comida ali para você, como foi com Elias. É lógico que nós não nascemos para ficar e permanecer no deserto. Deserto é um lugar de treinamento onde Deus vai te encher de poder, de autoridade, de palavra, de intimidade, para você sair dali e fazer grandes coisas. Quando Deus chamou Elias e disse: Elias, sai daí, porque Elias foi para o deserto e ficou lá já passando do tempo. Sai, porque você tem um monte de coisa ainda para fazer. Você tem um rei para ungir, você tem um profeta para levantar. Então Deus quer que a gente faça as coisas, irmãs, mas antes de ir para a galera, nós temos que passar por esse tempo com o Senhor. Vamos voltar aqui nas tentações. Depois disso, né, que ele queria que Jesus se jogasse, ele levou Jesus a um monte bem alto, mostrou todo o reino e a glória. E ele lhe disse: eu te dou tudo isso se você prostrar e me adorar. E Jesus disse: está escrito, adorará somente ao Senhor e a Ele prestará culto. Então o que o diabo quer, irmãs, é que nós venhamos a adorá-lo. E às vezes ele não vai aparecer na sua frente com chifre horrendo, clamando por adoração. Não, ele vai te botar a adorar ele quando você deixa de adorar o Senhor. Quando ele consegue fazer você deixar de adorar o Senhor e te leva a adorá-lo, né? Adorá-lo com o excesso de trabalho, adorar com um coração que não se aquieta, que não para, que não dá honra ao Senhor. Quando você deixou de adorar o Senhor, você está adorando a Satanás. Existem dois reinos nessa terra, ou a gente está em um, ou a gente está no outro. Não tem meio termo, né? Então é isso que Deus quer esclarecer para nós, para que a gente venha entender a importância do deserto, a importância de estar a sós com Deus. E hoje isso acontece aonde, irmã? Nós precisamos ir para o deserto? Não, está no nosso quarto. Olha, quando eu faço as caminhadas de oração, o meu sonho é que as mulheres aprendam a ter um tempo de intimidade com Deus. Todos os dias. Irmãs, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Aprenda a separar um tempinho todo dia. Se você ler um versículo, aprenda, irmãs, a não levantar e já de cara pegar o celular do lado da cama e ficar fuçando o que é que está acontecendo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Eu faço isso? Claro que eu faço isso. Mas só que
Deus está nos chamando a deixar essas coisas. Porque se você começa o seu dia logo enchendo de sujeira, como que você vai adorar o Senhor depois? Você já levanta com uma notícia, né? Aí a pessoa já te mandou um recado, aí você já tem que responder, aí você já levanta, e quando você vê, não teve tempo com Deus. Então começa pouco a pouco. Sabe, se tiver uma coisa que você precisa aprender na caminhada de oração, é isso. Aprendeu isso, para mim já está assim, já fez um ótimo trabalho. Tenha tempo com Deus. Todos os dias, se possível for pela manhã, se não pode, faz à tarde, faz à noite ou faz os 3, mas tenha esse tempo gostoso com Deus. Vai para o seu quarto uns 5 minutos. Irmã, mas não tem jeito, eu tenho filho, tem não sei o quê. Não, isso é falta de disciplina, isso é falta de treinamento. Não tem desculpa comigo, irmã. Não tem desculpa porque eu sei, eu sou a rainha da desculpa também se eu quiser dar. Entendeu? Você pega seu marido e fala, meu filho, cuida desses meninos aqui um pouquinho que eu vou ali no quarto orar. Tá? Eu tenho certeza que o marido vai fazer, né? E você tem que começar a treinar seus filhos. Filho, estou falando com o papai do céu, eu quero que você fique caladinho aqui com o papai. Não tem bateção de porta, chamação. Que menino indisciplinado é esse que faz um negócio desse, irmã? Pelo amor de Deus, bota regra nessa casa, entendeu? Filho, eu estou falando com o papai do céu. Isso você vai estar ensinando seus filhos, irmã. Isso você vai estar ensinando o caminho para eles. A hora que eu falar com o papai do céu, não me interrompa. Esteja aqui com seu pai, com a sua avó, com sua tia, sei lá com quem, né? Não vai deixar os meninos sozinhos, né, irmãs? Não vamos dar brecha pro diabo. Então, assim, tem um momento. Por isso que hoje, nessa pandemia, a gente não está fazendo isso, mas o objetivo da caminhada de oração é como? Caminhando. Por quê? Para dar esse tempo. Se você não tem tempo de ir pro quarto, então vai fazer uma caminhada. Vai olhar para o tempo, vai olhar o que Deus está mostrando, porque é nessa caminhada, é nesse tempo com Deus que Ele te mostra as necessidades, é nesse tempo com Deus que Ele te mostra o que é simples, que você precisa voltar às coisas simples. Então vamos lá para terminar. Talvez a mulher samaritana, ela esteve ali no poço quantas vezes sozinha, com seus pensamentos, tentações, lutas, conflitos. Então, irmãs, uma coisa eu quero deixar bem claro aqui. Deus não está chamando ninguém para viver isolado, tá? Para viver monge, para virar um padre, virar uma freira. Tudo essas pessoas aí, o que eu estou falando, elas vieram desse entendimento. De que precisava estar a sós com Deus. A motivação era boa, mas Deus não está chamando a gente para viver isolado do mundo. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo, mas só que essa luz precisa ser, ela precisa ser recarregada, né? Nós precisamos pegar e colocar no carregador, e o carregador é a sós com Deus, porque não tem como a gente brilhar se a gente não tem intimidade com o Senhor. Então eu quero que isso fique bem claro. Porque às vezes eu falo isso, eu tenho o maior prazer, eu amo falar, incentivar as pessoas a ficar sós com Deus, e muita gente não entende. Acha que não, Deus não chamou a gente para isso. Claro que não. Mas a base é estar a sós com Deus todos os dias. Todos os dias. Porque quando você se levantar desse lugar, irmã, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser uma filha melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser uma ovelha melhor. Então, Jesus, antes de ir para a galera aqui, ele sempre ficava a sós com Deus. Não era só no começo da caminhada dele, não. Se você ler os evangelhos, virava e mexia, Jesus estava a sós. Ele dava um jeitinho de sair e falava, dá licença que eu vou orar. E é engraçado, irmãs, interessante, né? Ele começa a vida dele a sós com Deus e ele termina a sós com Deus. Ele começa aqui, que eu estou lendo no capítulo 4 de Mateus, e no capítulo 26, eu quero aqui falar rapidinho, ele termina em oração com o Senhor, que foi ali no Getsêmani. Vou ler aqui, capítulo 26, versículo de 36 a 46, né, as últimas orações aqui de Jesus. Eu vou ver se eu deixo para vocês a pedra, a suposta pedra onde ele orou ali no Getsêmani, que ele fez essa oração aqui, tá bom? Lá Jesus fala assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E aí ele foi, né, levou Pedro e os outros 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer, angustiou, colocou toda a angústia da sua alma, minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui comigo, vigia. Depois ele fala aqui de novo, ele foi 3 vezes, no 41 ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus veio nos ensinar grande lição nisso aqui.
O próprio Jesus, irmã, falou, olha, vocês precisam ter esse momento de oração, vigia, tem esse momento com o Pai. E aí ele vai 3 vezes aqui, irmãs, e ora, repetindo aqui, ó, no 44 fala, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez. Então ele voltou para os discípulos e lhe disse, ainda dormi? Repousai? Eis que é chegada a hora do Filho do Homem, que vai ser entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos. Então Jesus está dizendo assim, levanta, vocês estão sonolentos. Irmãs, a opressão sobre a terra é tão grande que os próprios discípulos que estavam com Jesus estavam distraídos e dormindo num momento tão difícil desse. Então Jesus começa a vida dele ministerial com o Pai e termina mostrando aqui com o Pai. Então, se você quer um segredo para a sua vida cristã, é ter comunhão com o Pai. Bom, então, a mulher samaritana ali, talvez, quantas vezes ela esteve ali sozinha, né? Com seus pensamentos, com as suas tentações, com as suas lutas. Quantas vezes ela foi para aquele poço sozinha? Então, tem 2 diferenças, irmã. Você está sozinha com Deus e você está sozinha com você mesmo. Sem Deus. Porque quando você está sozinha sem Deus, aí você é alvo fácil para o diabo. Assim caiu Davi. Quando estava sozinho, olhando no terraço, veio uma sugestão, mostrou uma mulher bonita, Betseba, e ele caiu. E vários outros exemplos. O homem sozinho sem Deus é presa fácil para o diabo. Porque se com Deus o diabo ainda vem tentar, você imagina sozinho com a mente perturbada, que você não ouve você mesmo, você não ouve a Deus, você não sabe nem discernir quem está falando com você. Então, não é esse o alvo, estar sozinha. É estar sozinha com Deus, tá bom? Descobrindo o prazer de estar sozinha com Deus. A solidão sem Deus, ela é brecha para a destruição. Então, nós precisamos aprender a fazer devocionais todos os dias. Bom, eu quero falar uma coisinha aqui. Eu visitei um lugar em Israel que chama, eu não sei pronunciar de direito, mas eu acho que é Kiran é um lugar lá, perto do Mar Morto, não pertinho, mas na região do Mar Morto. Era uma comunidade que vivia ali. Quando eu cheguei, isso falou muito comigo, tá? Isso não está na Bíblia, esses homens aqui de Kiran, mas essa comunidade ela foi criada no ano 104 a 134 a.C., e ela foi destruída nos anos 73 depois de Cristo pelos romanos. Você vai ver as ruínas, eu deixei ali, vou trazer a foto para vocês, vocês vão ver as ruínas, vocês vão ver uma grande montanha de pedra atrás, e eu gostei muito, quando eu cheguei gostei muito porque fala de um povo que se dedicava a estudar as escrituras naquele lugar, um povo que quis viver separado para Deus, e eles queriam manter as tradições, eles queriam manter as coisas de Deus. E ali, quando você entra nas ruínas, você vê salas de aula, né? Você vê alguns detalhes naquelas ruínas de um povo que queria manter esse relacionamento com Deus, estar separado. E esse povo, eles estudavam tanto a palavra de Deus que eles esconderam pergaminhos naquelas cavernas. Se você pesquisar na internet, parece que há 10 anos atrás foi encontrado ainda uns pergaminhos, tá? Já tinha sido encontrado muitos, mais de 900 parece, e eu vou deixar a foto do estilo de vaso que eles escondiam, um tipo de pergaminho, que não é os originais, né, irmã? Só um modelo, e só para vocês terem uma noção, essa cidade foi destruída, né, nos anos 73, e eu amei aquela cidade, porque eu amo isso. Eu aprendi isso, eu tenho maior facilidade de estar sozinha. Ao mesmo tempo, tudo é um balanço. Nós não podemos ficar nem tanto lá, nem tanto cá, porque se nós formos ficar muito sozinhos com Deus, nós vamos virar monge, né? Vamos virar padre, vamos virar freira, acha que tem que viver separado da comunidade. Não é isso, né? Porque como é que fala? Que essa comunidade, ela acabou, né? Foi destruída toda ali e tal. Eles fizeram talvez um bom trabalho de deixar os pergaminhos,
mas Deus nos chamou para estar em comunhão. É maravilhoso estar na igreja, é maravilhoso estar com as irmãs. Quem me conhece sabe disso. Eu, quando chego numa igreja, pode ser a primeira vez que eu estou indo lá, se eu gostar, se eu sentir a presença de Deus, eu talvez seja a última a sair daquela igreja. Quando eu vou a alguma festa, eu sou a última a sair da festa, porque eu amo estar com gente. Amo. Isso aí, ninguém pode dizer que ela é uma isolada que não gosta de gente. Não, mentira, eu amo. Mas eu amo muito mais estar com meu Deus. E Deus está trabalhando isso em nós nesses dias. Quantas pessoas desesperadas porque não está tendo encontro com pessoas, porque não consegue ficar sozinha, né? Começa a vir um espírito de solidão. Solidão por quê, irmã? Se você tem seu Pai Celestial que te ama, se você tem os anjos para te servir, acalma seu coração. Quando você sair da presença de Deus, você vai estar muito mais cheia de amor, muito mais cheia de tolerância para poder lidar com o outro. Então vamos usufruir da presença de Deus. Bom, irmãs, eu não sou de fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Eu não sou de indicar um livro que eu não li. Jamais eu indiquei um livro que eu não li. Mas existe um livro que chegou até minhas mãos, já tinha chegado há meses atrás, né? E eu ainda não tinha lido. E quando Deus te manda alguma coisa e fica te insistindo, é porque Ele quer falar com você naquilo. E então, uma irmã querida tinha me indicado um livro, né? Que chama... meu Deus, como é que é o nome do livro? O Poder da Disciplina? Peraí que eu esqueci qual que é o nome do livro, mas vamos falar aqui. Então, ela já tinha Celebração da Disciplina. Eu vou deixar ele aqui em PDF. Eu comecei a ler, tá? Bem no comecinho, já entendi que ele vai falar de tudo que eu gostaria de explicar para vocês, dessa disciplina, de você entender que tem que ter um tempo com Deus, que tem que ter tempo de oração, que tem que ter tempo da palavra. Então, ontem, depois que eu fiz meu devocional, né, que eu escrevi o devocional de hoje, olha o pouquinho que eu li, que fala assim: o inimigo é especialista em 3 coisas: ruído, pressa e multidão. E ele quer nos manter ocupado com 2 coisas: grandeza e qualidade. Agora eu vou falar uma frase que Carl Jung, um psiquiatra, que eu já li coisas dele que eu gosto, ele falou assim: a pressa não é o diabo. A pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo. Então, irmãs, presta atenção. O que o Satanás quer? Ruído, pressa, multidão. A gente tem dificuldade de ficar em silêncio, a gente tem pressa e a gente quer a multidão. Quando você começar a exercitar isso, de ficar em silêncio com Deus, você vai ver. Você não consegue 5 minutos. 5 minutos no seu quarto, você já está com faniquito. Você já quer ouvir música, você já quer... Não, eu preciso ir lá fora atender meus filhos, atender meu marido, porque você não consegue se aquietar. Então, esse livro eu não li, mas eu já estou lendo, comecei, tem pouco, né? Tem 2 dias, estou bem no comecinho ainda, mas quando eu li essa frase, ela se encaixa perfeita nesse devocional. Então, já é a 2ª vez, uma pessoa me indicou primeiro, outra me indicou esses dias, eu falei, não, tem que ler esse livro. Então, leia para você aprender. A nossa cultura, ela não tem isso, né? Nós viemos de uma cultura do oba-oba, nós viemos de uma cultura do carnaval. A nossa cultura, ela sai do carnaval, ela vai para o futebol, ela vai para as outras coisas que é só ruídos. E Deus fala no silêncio, e eu deixo essa frase, termino com essa frase. A palavra deserto, em hebraico, ela é praticamente do mesmo estilo que escreve-se silêncio. Ou seja, Deus fala no deserto, Deus fala no silêncio. Então, a canção de hoje é uma canção que fala pela manhã. Pela manhã a gente vai se dedicar ao Senhor, tá? Então, receba a porção do Senhor nesse dia. Um grande beijo, fiquem com Deus, que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, possa começar a acender centelhas dentro de você, centelhas de fogo, assim, que vai começar a incendiar e vai levar você a uma posição de filho de Deus que está ligado ao Pai e que tem prazer de estar a sós com Ele. Reavalie isso na sua vida, irmã. Se você é uma pessoa agitada, que não consegue ficar na presença de Deus, ou às vezes você diz, não, eu sou até calma, eu consigo ficar, mas será se você fica ligado ou você fica passivo
né? A mente está longe, está parado, mas a mente está longe. Deus quer nos centralizar e alinhar todas as coisas. Um beijo, fica com Deus.